O que fizeram comigo me criou. É um princípio básico do universo que toda ação cria uma reação igual e oposta. Em um dos capítulos mais dolorosos de sua história recente, o Fluminense Futebol Clube enfrentou 2 derrotas de partir o coração para a Liga Deportiva Universitária de Quito, LDU, em finais consecutivas, a Copa Libertadores de 2008 e a Copa Sul-Americana de 2009. Ambos os confrontos ocorreram no palco sagrado do futebol, o estádio do Maracanã, diante de uma multidão da nossa torcida apaixonada, ansiosa por testemunhar a consagração do nosso tricolor das Laranjeiras. Em 2008, o Fluminense alcançou um feito histórico ao chegar à final da Copa Libertadores da América pela primeira vez em sua história. A expectativa e a emoção eram palpáveis quando enfrentou a LDU em um jogo épico que foi decidido nos pênaltis. No entanto, a sorte não sorriu para nós naquela noite fatídica. Diante de nós, o Fluminense viu o título escorregar por entre os seus dedos, deixando um gosto amargo de decepção e frustração. A derrota de 2008 deixou uma cicatriz profunda em nossas almas, mas a esperança de redenção ainda brilhava. No ano seguinte, o Fluminense chegou novamente à final de um torneio continental, desta vez disputando a Copa Sul-Americana contra a mesma LDU. Era uma chance de ouro para reverter o destino cruel que havia se abatido sobre nós no ano anterior. Entretanto, a história se repetiu de maneira cruel e implacável. Mais uma vez, a LDU saiu vitoriosa, roubando o sonho dos torcedores do Fluminense dentro da sua própria casa. O sentimento de incredulidade e desespero se misturou à tristeza, enquanto os torcedores testemunharam atônitos aquele que parecia ser o destino inexorável da nossa equipe. A sensação de ter 2 títulos tão importantes escapando das mãos, especialmente em circunstâncias tão próximas e contra o mesmo adversário, foi como um golpe no estômago para a torcida tricolor. Ficou entalado na garganta um misto de revolta, dor e sensação de injustiça, que parecia ser difícil de superar. Apesar das derrotas amargas, a história do Fluminense é marcada por uma resiliência inabalável e uma fé inabalável no poder do amor ao clube. Esses momentos sombrios apenas fortalecem um vínculo indissolúvel entre a sua torcida e a equipe, alimentando a chama da esperança que um dia, finalmente, o Fluminense alcançaria a glória tão almejada no cenário internacional do futebol. Uma jornada épica se desenrolou em 2023, culminando na consagração do Fluminense Futebol Clube como campeão da Copa Libertadores da América. Essa conquista não foi apenas um momento de glória, mas uma narrativa de resiliência, determinação e superação que ecoou pelos estádios e em nossos corações apaixonados. Após as finais contra a LDU, o Fluminense estava há anos distante do protagonismo internacional. As dificuldades financeiras, a falta de investimentos significativos e a instabilidade dentro e fora de campo colocaram o clube em um ciclo de lutas e frustrações. No entanto, em meio às adversidades, ergueu-se uma determinação inabalável. Com uma gestão comprometida, investimentos estratégicos e uma equipe técnica e jogadores dedicados, o Fluminense começou a escrever um novo capítulo em sua história. A trajetória rumo à Libertadores não foi fácil. Desde as fases iniciais do torneio até as últimas batalhas épicas nos confrontos eliminatórios, o Fluminense enfrentou rivais formidáveis, desafiando as probabilidades e conquistando vitórias memoráveis. Mas foi na final da Libertadores que a verdadeira resiliência e qualidade do Fluminense brilharam intensamente. Diante do Boca Juniors, em uma atmosfera eletrizante, o time mostrou sua garra e determinação. Cada passe, cada defesa, cada gol foi uma afirmação da força coletiva e do espírito de luta que impulsionou o clube durante toda a jornada. E quando o apito final soou, o Maracanã testemunhou uma explosão de emoções indescritíveis. Os torcedores, cuja fé inabalável sustentou o time nos momentos mais difíceis, celebraram finalmente, após 15 anos, a glória eterna tão desejada em casa.
2023, Maracanã lotado. A mistura da experiência e da juventude sob o comando do Diniz escrevia seu nome na história do Fluminense. A conquista da Copa Libertadores da América, após 15 anos de espera. Mas o destino, caprichoso como sempre, reservava mais um episódio mágico na história do Fluminense. Irônico ou não, no mesmo ano em que o Fluminense conquista sua primeira Libertadores, a LDU também conquista o título da Sul-Americana e faz o destino dos dois se encontrarem mais uma vez em uma decisão. Era a oportunidade do Flu exorcizar os fantasmas do passado e escrever um novo capítulo na história do clube. 22 de março de 2024, Casablanca, Quito. A altitude implacável de 2.850 metros, altitude essa que foi algoz nas finais de Libertadores de 2008 e 2009, e a atmosfera hostil da torcida equatoriana criava um cenário desafiador para o Fluminense na partida de ida da Recopa Sul-Americana. A missão era clara: arrancar um bom resultado para levar a decisão para o Maracanã e buscar a vingança contra a LDU. O Fluminense não mudou seu esquema e a sua forma de jogar, mas teve muitas dificuldades para implementar o seu jogo, principalmente pelas dificuldades que a altitude impõe, mas ao mesmo tempo se defendia com organização e disciplina, anulando todas as principais jogadas da equipe equatoriana. O Fluminense teve a chance de mudar o destino da partida de ida da Copa Sul-Americana. Cano, após lançamento de Marcelo, saiu de cara para o gol e caiu na grande área após toque de Quiñones. Ele reclamou de duas penalidades, um empurrão e um pisão no tornozelo esquerdo, um lance claro de pênalti. O árbitro ignorou a chamada de revisão do VAR e mandou o jogo seguir. Um déjà vu cruel. A cena remeteu aos fantasmas das finais de 2008 e 2009, quando o Fluminense também foi prejudicado por decisões de árbitros controversas. Em 2008, o pênalti claro em cima de Washington, não marcado pelo árbitro argentino Héctor Baldassi, dominou pro Washington, olha a chance do terceiro, Washington caiu, é pênalti, não marcou. Que poderia ter mudado completamente o rumo do confronto. Em 2009, a arbitragem prejudicando bastante durante o jogo, que levou à irritação de Fred e o fez ser expulso. Era a história se repetindo, a sensação de que o Fluminense era mais uma vez vítima da arbitragem era latente. O pênalti não marcado em Cano poderia ter significado um rumo totalmente diferente para o que seria o jogo. É isso, Fernando. É isso, Felipe. Obrigado. Calma aí. Ninguém vai fazer pergunta falando do árbitro? Ninguém vai fazer uma pergunta contestando aquilo que aconteceu no jogo? Vai ficar por isso mesmo? Ninguém vai fazer pergunta, ninguém vai contestar. Isso é complicado, gente. Ninguém enxergou, ninguém viu o que aconteceu? Pelo amor de Deus, né? Somos profissionais, pai de família, 6 horas de viagem. Isso aqui é a minha vida, isso aqui é a nossa vida. Ninguém fala nada. Aos 46 do segundo tempo, após marcação de falta estranha a favor da LDU, Alex Arce desviou o cruzamento de Piove e a bola entrou no gol de Fábio. O Fluminense estava próximo de levar o empate para o Maracanã, mas viu tudo escorrer pelas mãos ao final do jogo. Mas comparado às outras duas finais, a diferença elevada para o Maracanã desta vez era pequena. No jogo final, realizado no Maracanã, no Rio de Janeiro, a atmosfera foi eletrizante. A torcida encheu o estádio. O nosso time precisava repetir o placar de 1-0 para levar a partida para a prorrogação ou vencer por no mínimo 2 gols para ficar com o título direto. No primeiro tempo, o Fluminense dominou amplamente e manteve o controle do jogo. A equipe do Diniz conseguiu circular a bola com eficácia no campo de ataque, mas falhou em converter suas oportunidades em gols para assumir a liderança. Por outro lado, a LDU mal ameaçou e recorreu frequentemente a simulações de lesões na tentativa de retardar o jogo e manter o placar. Precisando do gol e correndo contra o relógio, o tricolor voltou pressionando no segundo tempo. De tanto tentar, enfim balançou as redes. Aos 30, Samuel Xavier lançou na cabeça de Arias, que acertou o cantinho para fazer 1-0. Só que logo em sequência o Fluminense perdeu John Kennedy, expulso por um pisão em Zambrano aos 33. Ele gosta de ser expulso em finais. Só que aos 41, Valverde deu um pisão em Renato Augusto dentro da área. O árbitro marcou pênalti.
E Arias cobrou com categoria para nos dar a vingança tão esperada. Um momento de triunfo que ficará gravado na memória de todos nós apaixonados por esse clube. O que fizeram comigo me criou. É um princípio básico do universo que toda ação cria uma reação igual e oposta.